A gente vai voltar a falar a respeito dessa operação que foi desarticulada, que desarticulou, um grupo de pessoas que seriam responsáveis por fraudar a emissão de novas carteiras de habilitação, CNH. O trabalho da polícia começou cedo, logo às 6 horas da manhã. 6 servidores do Detran estariam envolvidos nesse esquema, segundo o levantamento feito pela polícia. Você está vendo as imagens do trabalho feito pelos policiais, que prenderam aí no total 17 pessoas e ainda realizaram trabalhos de busca e apreensão no patrimônio de algumas dessas pessoas. O que chamou a atenção foi a grande presença de mulheres e até algumas senhoras de meia idade. Um restaurante chegou a ser fechado porque seria um dos locais de encontro das pessoas envolvidas no esquema. A repórter Gorete Santos traz mais detalhes. O primeiro alvo da operação a ser conduzido ao Instituto de Medicina Legal foi preso no bairro Grupi, zona leste da capital. Seria um dos instrutores de autoescolas. Em seguida, uma funcionária do Detran. As primeiras horas da manhã foram de movimentação intensa para a realização dos exames de corpo de delito. As investigações apontaram um esquema envolvendo pelo menos 17 pessoas, entre instrutores de autoescolas, despachantes e examinadores do Departamento Estadual de Trânsito. Foram presos ainda o proprietário de uma autoescola e funcionários do bar onde ocorriam as negociações em frente ao órgão de trânsito. Foram 6 servidores presos. As abordagens aconteciam de diversas maneiras, por mensagens de texto, no WhatsApp, num determinado estabelecimento ali que ficava próximo ao Detran, isso aí foi filmado, foi acompanhado, também em centros de formação de condutores, através de determinados instrutores que iniciavam esse aliciamento, e então a gente tem ali uma variedade de situações que permitiam essa abordagem e desenvolviam essa atividade criminosa. Chama a atenção a grande quantidade de mulheres suspeitas de envolvimento no esquema de fraude na emissão das carteiras de habilitação. As investigações para desarticular o esquema de corrupção e fraude no exame de habilitação de condutores começaram há quase um ano. Algumas das lideranças desse esquema eram mulheres, servidoras já de longa data do Detran. A gente tem um perfil etário elevado de alvos, a gente vê aqui que são pessoas numa idade mais elevada, que já estão nessa atividade há muito tempo, e amealharam o patrimônio. Houve também a determinação de sequestro de vários veículos, tendo em vista uma certa incompatibilidade entre a renda da pessoa e o patrimônio que eles detinham. Depois de passarem por exame de corpo de delito no IML, os presos foram conduzidos à Secretaria da Segurança Pública. A confirmação de que o patrimônio era um pouco além da renda oficial dessas pessoas foi confirmada, claro, ao longo das investigações. E para que você entenda um pouco como eram as abordagens, a polícia detectou que haviam abordagens distintas para cada caso ou cada fraude que aconteceu. Mas, no geral, elas aconteciam da seguinte forma. A fraude na emissão de carteiras era feita assim. Os instrutores abordavam esses candidatos por mensagens de texto ou na própria autoescola. Então chegava e apresentava a possibilidade de facilidade desses testes feitos através da fraude que era feita por eles, dessas escolas, autoescolas que agora são conhecidas como CFCs, Centro de Formação de Condutores. Também, a outra descoberta feita pela polícia é que os valores variavam. Aí, os policiais chegaram a falar em R$200, R$100, dependendo da abordagem, mas chegavam a R$400 e até a R$1.000 por candidato. Como era que tornava-se mais caro a cobrança? Se o candidato tivesse sido reprovado várias vezes, tivesse que repetir os testes ou fazer o reteste, eles cobravam mais caro cada vez que essas pessoas precisavam fazer novas provas. Era um dos critérios utilizados para a definição dos valores, segundo a polícia. Os examinadores ignoravam os erros de quem pagavam esses esquemas. Então, se você estava lá dirigindo e um erro era cometido, era reprovável, eles ignoravam que você estava fazendo parte daquele esquema, você pagou por ele e, portanto, tinha esses erros ignorados. Como é que eles sabiam quem fazia parte ou não? Os recrutadores, as pessoas que abordavam, as pessoas que recebiam o dinheiro, faziam marcas na mão dos alunos ou, às vezes, pediam para que eles fossem vestidos com uma roupa específica, para que fosse feita a identificação. E por que todo esse cuidado? Porque qualquer diálogo era registrado no sistema do Detran, que agora monitora quase todo o sistema de provas. Então, era uma das formas de realização
dessa abordagem. O esquema tinha participação, inclusive, de funcionários do Detran. Nós estamos aqui com a doutora Luana Barradas, diretora do Detran, que vai conversar um pouco com a gente a respeito desse assunto. Boa tarde, doutora Luana. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos os telespectadores do Jornal do Piauí. Bom, qual era o perfil desses funcionários do Detran? A gente viu que eram mulheres, a maioria de mais idade. Eles tinham uma carreira longa dentro da casa? Sim, todos os servidores, eles eram de carreira do órgão, são servidores públicos, né? A maioria mulheres. Uhum. Como é que vocês, o Detran, a informação da polícia é que o Detran reuniu as primeiras informações em torno da suspeita dessa fraude. Como é que vocês perceberam que poderia haver algo errado? Bem, na verdade, assim que nós assumimos a gestão do Detran, nós firmamos um compromisso com a população piauiense de investir cada vez mais em tecnologia para trazer mais transparência e segurança em todos os processos do Detran Piauí. Então, dito isso, no segundo semestre do ano passado, nós implantamos uma plataforma de monitoramento de todos os exames práticos do Detran. Então, 2023, segunda metade de 2023. Isso, visto que era um anseio da população, né, que tinha essa percepção, a população sempre teve essa percepção, mas nunca tivemos provas. Então, através do investimento em tecnologia, nós implantamos esse monitoramento, onde todos os exames do Detran hoje, eles são monitorados por vídeo e áudio. Quer dizer que todo mundo que faz uma prova no Detran, naquela prova prática, tem um vídeo registrado e áudio gravado? Todos eles são gravados com áudio e vídeo e depois do exame ainda passa para uma comissão para ser analisado. Tá. Então, a partir dessa análise dessa comissão, começaram a surgir algumas inconsistências. Por exemplo? Inconsistências de que o candidato tinha cometido uma falta e não estava no tablet. Né? Então, a partir dessas inconsistências, o Detran não tinha condição de saber se era uma falha humana, se era falha de sistema ou se era algum indício de corrupção. Então, vamos lá, para explicar. O sistema mostrava, as câmeras mostravam que ele errou, mas o professor lá, o instrutor não anotava, o examinador não anotava. Exato. Não passava ali para o sistema. Isso. A inconsistência era essa, a primeira. Exato, uma das, né? Uma das, tá. Então, foram se fazendo relatórios e como o Detran não tinha esse poder policial de investigação, nós resolvemos encaminhar para a Secretaria de Segurança Pública para investigar se seria uma falha humana, se seria uma falha técnica ou realmente um ato corruptivo. Certo. Isso, se a gente pegar o primeiro caso que vocês encaminharam para a polícia até hoje, dá quanto tempo? Em torno de há 10 meses atrás. 10 meses, ou seja, lá pelo mês de janeiro, fevereiro. Isso. Foram os primeiros casos levantados. Qual é a situação? Falou-se em 50 exames por dia, que o Detran fazia em média. Não, o Detran ele tem capacidade de fazer de 400 a 500 exames por dia. Por dia? Sim. Desses, quantos a senhora acredita que eles estavam fraudando na média? O que se tem de informação sobre isso? Olha, a gente não tem essas informações ainda, porque são extraoficiais do órgão, mas a gente está esperando aí a investigação finalizar para que a gente tenha todos os dados de uma maneira mais fidedigna para a população, sociedade civil. Uma outra pergunta que se faz é, o que acontece com os estudantes que, nesse período, pagaram para fazer os testes e foram beneficiados com as carteiras? Há neles também, se observa, o Detran observa há neles uma conduta criminosa também, doutor? Olha, então, isso aí é um ato que vai ser aí visto pela Secretaria de Segurança Pública através da Polícia Civil. O Detran ele só tem um papel administrativo. A parte de conduta criminatória é da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública, mas todos esses exames que foram feitos, que têm indícios de algum vício corruptivo, eles serão analisados em parceria, Detran e Secretaria de Segurança Pública. Então, a senhora não descarta a possibilidade de que administrativamente se comece um processo rigoroso de anulação de CNHs? Não posso afirmar, mas possivelmente será uma das atitudes que poderemos tomar. Mas entre os presos não há estudantes, não há candidatos? Não, ainda não. A operação iniciou hoje, mas ela será uma operação continuada. O delegado que investigou o caso falou a respeito da preocupação dele com casos também no interior do estado do Piauí. O Detran tem disponibilizado informações para a polícia sobre exames no interior? Sim, o Detran ele iniciou na sede toda essa parte de monitoramento, mas hoje o Detran ele monitora todos os exames, seja na capital
ou no interior. Então, hoje, todos os exames realizados dentro do território piauiense é monitorado por essas câmeras que são colocadas dentro dos carros. Tá. Quem é que recebe esses vídeos? Onde fica a central que recebe todas essas informações? Essas informações, elas são guardadas numa nuvem e também na sede do Detran Piauí. É feito por amostragem ou todas elas são analisadas? Não. Todos os exames feitos diariamente passam por essa análise, tanto da comissão como de um examinador. Do ponto de vista administrativo, o que é que o Detran deve fazer com as provas que foram colhidas pela polícia contra os servidores da casa? Então, os servidores, eles estão afastados administrativamente, já cortamos todos os vínculos de acesso ao sistema do Detran, e aí as próximas medidas nós dependeremos aí do Poder Judiciário e Policial. O que a senhora orienta para aquelas pessoas que forem eventualmente abordadas por pessoas que tentam fazer esse tipo de fraude? Como é que elas podem proceder para se proteger e até evitar que sejam perseguidas em provas futuras? Sim, é importante que você denuncie na ouvidoria do Detran, seja pela comunicação, pelas redes sociais, pelo site, ou indo pessoalmente lá na sede denunciar que o Detran ele está pronto para receber todas as denúncias e destacar aqui, para aquele cidadão que fez o seu exame e você não concorda com a reprovação, você pode ir à sede do Detran ou por meio eletrônico para pedir uma nova análise do seu exame para ver se realmente você tem aquela reprovação ou aprovação. A análise que a senhora diz da própria gravação. Exato. Hoje o cidadão piauiense ele pode sim entrar com requerimento e pedir uma análise do seu teste. Olha, isso é muito importante, tá? Então você que se sentiu injustiçado, mas isso é antes de começar o processo? Porque muita gente, enfim, tem que reiniciar o processo para fazer o reteste, né, da carteira de habilitação. Antes mesmo disso, procurar por esse tipo de reparação. Após você ter feito o exame, se você está de posse do resultado, se você discorda, você pode entrar com o requerimento no órgão pedindo uma reanálise. Muito importante isso, tá, gente? Antes de qualquer coisa, fazer esse pedido de reanálise para que você possa garantir aí o seu direito de ter a sua carteira de habilitação. Não é uma prova simples, não é uma prova barata, e aí, claro, a população precisa realmente ter a certeza de que está sendo analisada justamente. Doutora Luana Barradas, eu quero agradecer, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí, diretora do Detran, e parabenizar o Detran e a polícia pelo trabalho realizado nessas investigações. Muito obrigado. Obrigado, Joelson. E dizer que o Detran está aqui, ao lado do cidadão, com todas as ferramentas tecnológicas para trazer cada vez mais segurança e transparência para o nosso cidadão piauiense. Muito obrigado, doutora Luana.